Olá, meu nome é Vinícius Alves e hoje estou aqui para falar sobre o meu livro Defensores do Olimpo, Início de uma Nova Era, que é o começo dessa minha saga literária, que fala sobre a jornada dos jovens herdeiros do Olimpo para serem os próximos olimpianos. Bom, é uma jornada que ao todo vai ter 8 livros. Esse é o primeiro, 5 já estão escritos, na qual eu conto a jornada de Silver, Lillian, Kimiko, Dawn, Sam, Brock, Sonia, Lunis, Lia, Drock, Saffron e Bios. Cada um deles com sua própria particularidade, sua própria missão, sua própria descoberta pessoal. Bom, por mais que sejam 12, cada um é bem individualizado. Cada um deles vai ter seus próprios problemas, seus próprios dilemas. Então, o problema de um não vai ser o problema do outro. E ali eu me preocupei em criar uma história que tudo isso se interconectasse. Mas o mote central, o que move esse universo, a questão filosófica que move tudo é: você vai ser quem você quer ser ou você vai ser quem os outros querem que você seja? A propositura de serem jovens deuses, herdeiros, que irão assumir os postos de olimpianos, não foi acidental, foi proposital desde o início, para trabalhar essa questão. Se nós escolhemos as coisas da nossa vida porque nós queremos elas ou para agradar nossos pais. Os jovens herdeiros são adolescentes. Eles começam a história como adolescentes que estão descobrindo o mundo, descobrindo seus poderes, descobrindo tudo. Mas ao mesmo tempo, desde pequenos, lhe foi dito que algo os esperava e foram talhados para isso. Só que agora que isso está chegando cada vez mais perto, eles se perguntam: é isso que realmente queremos? É isso que eu nasci para fazer? E você vê os dilemas, as questões, tudo isso nos personagens. Começando pela Silver, que talvez seja a protagonista entre os protagonistas. Afinal, ela não é só uma das herdeiras, ela é a herdeira Mor, ela é a próxima rainha do Olimpo. Ela que irá suceder Hera como a regente olimpiana e que irá comandar todos. Bom, por mais que ela seja uma jovem de espírito altivo, poderoso, intenso, ela tem segurança no tocante à liderança. Ela sabe que ela é capaz de cuidar de si mesma, mas ela duvida se é capaz de cuidar e guiar os outros. E não à toa ela é a nova deusa da lua, a que vai suceder Ártemis. Por que isso? Bom, a lua tem suas fases, ela muda, fase lua nova, crescente, lua cheia, lua minguante. Ou seja, ela passa por todas essas fases. Numa hora ela tem confiança, na outra ela não tem. Ela tem um potencial que está oculto, mas só se mostra em certos momentos. Ela é um diamante bruto que precisa ser lapidado. E, como mestra, ela teve Hipólita, a rainha das Amazonas, o que reflete essa natureza guerreira, mas ao mesmo tempo, isso que ela tem que aprender, que é liderar, ser uma líder para a nova geração de deuses. Então, a rainha das Amazonas é a escolha mais plausível para mestra para ela. Então, temos Lilian, que é uma das irmãs. Silver, Lilian e Kimiko são trigêmeas. Na verdade, eram quadrigêmeas, só que uma só vai aparecer depois na história. Enfim, a Lilian é o oposto da Silver. Enquanto a Silver tem certos problemas para encontrar o seu talento, sua potencialidade, a Lilian é a jovem deusa do Sol, a sucessora de Apolo. E ela brilha como o Sol. Ela é intensa, ela mostra que veio, ela mostra o que é. E ela não tem dó de ninguém. Ela é quem ela é e ela não pede desculpas por isso. Ela é cheia de talento, inteligência, potencial e possui um dom de copiar a habilidade dos outros. Eu dei esse poder para ela justamente para refletir isso. Como uma pessoa que tem muitos talentos, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem. Ela domina com excelência a partir do momento que ela pratica. E a questão é, ela, mesmo sendo trigêmeas, tem a ordem de nascimento que define quem é a mais velha para a sucessão. A Lilian nunca teve problema em ser líder, em demonstrar capacidade para estar ali comandando. Só que como ela é a segunda, ela não vai ser rainha. Quem vai ser a rainha é a irmã dela.
E ela sente um pouco de receio por isso, porque ela é mais habilidosa, ela é mais qualificada, ela nasceu para isso. Ou pelo menos ela acha que nasceu, que é direito dela. E que a irmã não é preparada para isso. Ela é esse sol que tem esse brilho um tanto quanto narcisista. Mas não por mal, mas porque ela vê nela uma candidata mais apta a ser rainha do Olimpo. E parte da jornada dela é entender isso. O fato dela se achar mais apta não torna ela necessariamente apta. E que ela tem que entender que ela é sim muito talentosa, mas não é porque ela é talentosa que tudo tem que se ajoelhar aos pés dela. Que tudo tem que ser dado a ela como presente. Entender que ela se esforça e tem resultados incríveis, mas os outros também se esforçam. Os outros também têm suas potencialidades, têm um lugar onde eles brilham, que todos podem brilhar. Para um brilhar, os outros não precisam ser apagados. E a jornada dela é justamente sobre se encontrar, lidar com esse ego, que é grande, tão grande quanto o seu potencial. E ela foi treinada pelas Rainhas das Trevas, que é um grupo antagonista ao Olimpo, e essa relação vai sendo explorada ao longo dos livros e é muito importante aos leitores, porque as Rainhas das Trevas já foram parte do Olimpo e largaram o Olimpo justamente pelo mesmo motivo que move a Lilian. Elas se achavam mais capazes do que aqueles que foram escolhidos para serem olimpianos. Ou seja, é a mesma história. E a questão é, a Lilian vai se tornar como elas, vai se tornar uma renegada que só pensa no próprio poder e acha que por ter poder e habilidade ela merece tomar a força, a coroa? Ou ela vai entender que tudo tem o seu lugar e que o direito da Silver é dela e como irmã e tendo todo esse poder, essa potencialidade, o papel dela é ajudar a irmã a ser a melhor regente que ela possa ser. Ajudar ela a ser o apoio, a base forte. E isso é um contraponto interessante com a relação da Ártemis e do Apolo, que são também gêmeos e são muito unidos, são muito apegados. Até para mostrar que não é uma cópia de carbono da mitologia, eu estou criando personagens originais, com seus próprios dilemas, com as suas próprias situações. Temos a Químico, que é a mais nova desse trio, que é apresentado logo no começo. E a Químico, ela é espivitada, enérgica, ela gosta de uma pancadaria, ela é a mais belicosa, a que mais gosta de lutar das três. Só que ao mesmo tempo ela é tratada como uma bailarina de vidro, porque ela é a mais nova, ela é a caçula, ela foi a última a nascer. Então é tratada como o bibelozinho das irmãs que adoram proteger a irmã mais nova, mesmo que seja só por alguns segundos, mais nova. Mas assim, e ela tem isso, ela se sente mal por ser tratada assim porque ela é enérgica e ela é a deusa do trovão. Ela é a próxima deusa do trovão que vai suceder o pai Zeus. Então ela tem uma energia muito grande, ela tem uma intensidade muito grande dentro dela, só que as pessoas julgam por ela ser a mais nova como se ela fosse a mais frágil. Só que não é bem assim. Pelo contrário, ela talvez seja uma das mais osso duro de roer. A última a cair numa batalha, porque ela tem uma força de vontade fora de série. Mas não se poderia esperar menos de uma filha de Hera e Zeus, não é? Bom, seguindo então, temos a Dawn, que é a filha de Atena, que é a próxima deusa da sabedoria. E aqui está um dilema interessante, porque nós falamos, quando falamos da Dawn, nós falamos sobre uma jornada de a diferença entre sabedoria e inteligência, principalmente inteligência emocional. Nos termos técnicos de magia, conhecimento divino, estratégia de batalha, filosofia moral, como agir, a Dawn é disparada a mais inteligente. Ela possui um nível de sabedoria absurdo para a idade. Nenhum outro jovem deus ou deusa se compara com ela nesse quesito. Só que quando vem a inteligência emocional, é uma outra história. Ela é extremamente insegura, ela é extremamente vulnerável emocionalmente, porque ela sente como se só vissem ela como um oráculo, como uma fonte de conhecimento e não a vissem como mulher. Porque tem muito sobre isso, sobre os outros tendo relacionamentos, envolvimentos românticos e ela não. E ela se sente mal por isso, mesmo sendo dotada de uma inteligência e de uma sabedoria divina enorme. O que demonstra que sabedoria e inteligência são coisas diferentes, principalmente quando nós falamos sobre inteligência emocional.
Porque você pode ter muito conhecimento, ter muita formação, muita preparação. Se você não tem uma inteligência emocional, tudo desmorona. E a jornada da Dawn é aprender a lidar com isso ou ser consumida por isso. Você tem a jornada do Brock, que é o filho de Hades e Perséfone. Ele é o próximo imperador do submundo. E a jornada dele é talvez uma das mais delicadas e que eu tive muito cuidado ao escrever. O Brock, ele passa por um episódio de abuso sexual no primeiro livro. E a jornada dele é superar o trauma do abuso. Entender que o abuso que ele sofreu não torna ele menos homem, não torna ele menos capaz. Fala sobre a vulnerabilidade, a dificuldade da vulnerabilidade masculina, processar isso, processar essa violência, processar toda essa situação. Então, é uma jornada que eu trabalho com muita delicadeza, com muita naturalidade também, mostrar como ele vai se reerguer, como ele vai lidar com isso, ou se esse trauma vai perseguir ele até o fim dos seus dias. Você tem o Sam, que é o filho de Poseidon e Anfitrite, o próximo imperador do mar. Ele é como o pai. Ele é extremamente enérgico, intenso, inconsequente, fala mais do que a boca. E é muito interessante essa jornada, porque fala muito sobre o homem médio, que acha que é capaz de tudo, vai na bravata e acha que vai vencer tudo no grito. E as coisas não são bem assim. A jornada do Sam é entender que, no mundo, sempre tem alguém mais forte que você. E se você não abrir o olho, você tá lascado. E o Sam, ele tem isso, ele vai ter que aprender a se comportar, ele vai ter que aprender a analisar, a repensar os seus próprios atos. Não é falta de poder nele, é falta de autocontrole. Bom, seguindo agora temos a Sônia, que é a filha de Ares e Belona, a nova deusa da guerra. Bom, a Sônia, ela é extremamente habilidosa, desde pequena treinava e se mostrava a mais promissora de todos. Em termos de força física, ela é a mais forte da nova geração. Em combate corpo a corpo, é quase impossível vencer ela entre os jovens deuses. Ela é um soldado perfeito. Ela foi criada para ser um soldado perfeito. E ela o é, e com muita folga. Bom, a questão toda com ela não é sobre as habilidades em campo de batalha, mas sim fora dele. Ela quer mostrar que o fato dela ser uma guerreira implacável, poderosa, capaz de todos os feitos imagináveis em batalha contra os inimigos, não torna ela menos feminina, que ela não é menos mulher, que ela pode ser sim emocionalmente vulnerável e disponível, e que uma coisa não anula a outra, que ela pode ser uma mulher forte e guerreira e ao mesmo tempo uma mulher apaixonada. Inclusive, ao longo dos livros, ela tem algumas das maiores demonstrações de amor, uma das maiores demonstrações de carinho pelo outro. O que seria de se esperar de outros personagens, mas foi ela. E ela é a primeira em muita coisa. Tanto é que já no livro 5, ela é a primeira a passar por uma situação que talvez seja uma das mais lindas da obra. Mas quando eu for falar no vídeo sobre o livro 5, eu comento melhor sobre isso. Bom, temos a Lunis. A Lunis, que é a nova deusa das forjas, ela é filha adotiva do Hefesto, mas é filha de sangue da Circe, que é uma das rainhas das trevas. Só que, não concordando com a mãe, ela desertou da mãe quando ainda era pequena, fugiu para o Olimpo e lá foi criada pelo Hefesto. E nasceu para ser sua sucessora, por uma ironia do destino. Pois bem, ela se sente julgada, olhada pelos outros deuses do Olimpo. Não os olimpianos em si, mas os outros, porque ali no livro eu explico que tem várias castas, tem vários deuses. Tem os deuses estagiários, menores, betas, alfas maiores. Aí você tem subolimpiano e olimpiano. Tem várias classes, vários estamentos. E ela se sente, às vezes, uma outsider nisso tudo. E a jornada dela é muito sobre precisar se provar, provar que ela é leal ao Olimpo, que ela faz parte do Olimpo. Mas isso é muito mais interior do que externo. Tem o externo, só que isso é muito mais interior. Dela aceitar a sua condição e principalmente a relação com a mãe. Ela tem um ódio da mãe
mas que é fundo dela não se aceitar, de várias formas. Então a jornada dela é justamente sobre se aceitar, sobre perdoar a mãe e entender que ela é parte do Olimpo, quer os outros concordem ou não, que isso parte dela entender dentro dela que ela pertence ali, não a validação dos outros. É uma jornada muito interessante. E ela é usuária de armas. Como ela é a deusa das forjas, ela tem várias armas encantadas que ela mesma faz, cada uma para uma situação. Ela é o Batman dessa equipe, tá? Ela tem um plano de contingência para cada um dos herdeiros. Então, se tem alguém que pode acabar com a raça de cada um deles, é a Lunis. Ai, gente, a Lunis, eu adoro. A parte que eu gosto de escrever a Lunis é antes de começar o livro. Cada livro eu faço sempre uns essays, uns assertments sobre o que vai ter no livro. Eu não invento nada no meio da hora, eu não tiro o poder do nada. Sempre que eu vou começar um novo livro da saga, eu já estabeleço, olha, nesse livro eles vão desse ponto a esse ponto, eles vão passar por isso, por isso, por aquilo, power-up esse, power-up aquele, isso daqui eu vou colocar que aconteceu, que foi criado entre o tempo de uma obra e outra, porque os personagens evoluem. Então, uma das partes que eu mais gosto é o armamento da Lourdes, porque ela sempre tem armas novas, específicas e altamente habilidosas para todo tipo de situação. A mina é preparada. Bom, então temos o Drox, que é o filho de Hermes e o próximo deus da velocidade. Ele e mensageiro da comunicação e todas as atribuições do Hermes. Bom, o Drox é um caso interessante. Ele é um ninfomaníaco. Sim, ele é um personagem ninfomaníaco. E a jornada dele não é nem interior. Esse é um ponto interessante. Ele é extremamente bem resolvido com ele e com a sexualidade dele. O problema, a jornada dele é mostrar para os outros que ele também é um guerreiro. Que o fato dele ser dado aos amores, às orgias, ao sexo, dele ser vidrado nisso, dele não perdoar um rabo de saia, um rabo de calça, ele é um guerreiro. Ele é habilidoso, ele é poderoso, ele pode encarar qualquer um na porrada. Porque o fato dele ser um amante não quer dizer que ele não é um guerreiro. Além disso, ele é dotado da magia. Eu sei que vocês pensaram outra coisa quando eu disse essa palavra. Mas ele é dotado de uma magia muito rara, que é da amplificação e da redução. Também conhecida como magia metafísica, que tem poucos usuários no universo da obra. Só para vocês terem uma ideia, no Olimpo, do lado do Olimpo, só tem 3 deuses que usam esse tipo de magia. Que é a própria Hera, que é considerada a mais poderosa, o Tomal, que é um dos mestres e um alfa maior, que é um dos mestres do Drox, e o próprio Drox, que aprendeu. Inclusive o Tomal é aluno da Hera, então por tabela o Drox está nessa linha de aprendizado da Hera. São poucos, nem as filhas da Hera têm essa magia, que permite você aumentar ou diminuir a força do ataque dos outros e dos próprios, intensificar e reduzir a potência dos elementos do universo. Uma habilidade muito perigosa e única que demanda muita concentração e habilidade, mostrando que o fato dele ser um amante, quase um tarado, não torna ele menos letal em campo de batalha. É uma jornada interessante e os conflitos que ele tem são realmente muito intrigantes. Principalmente quando começa a competição para quem vai ser o homem mais poderoso dessa geração. Lá pelo terceiro, quarto livro. Bom, seguindo, temos a parceira e melhor amiga do Drox, a Lia. A Lia é a filha de Afrodite e Hefesto, a próxima deusa do amor. Uma deusa um tanto quanto interessante. Ela é médica. Ela é um tipo de deusa muito especial. Ela é uma deusa médica, ou seja, em combate, além de lutar na linha de frente, ela cuida dos feridos, ela cuida da saúde dos companheiros de batalha. E a jornada da Lia é mostrar que o fato dela ser uma médica, o fato dela ser uma deusa do amor, não faz ela menos capaz de proteger os outros, de proteger o Olimpo. Que o que ela faz é nobre, que salvar uma vida tem mais valor do que tirar. Só que se ela precisar lutar, ela vai estar na linha de frente. E ela tem várias habilidades de combate direto. Tanto os projéteis, como os dragões da luxúria que ela aprendeu da mãe, como as aptidões físicas. Ela é a segunda mais forte da geração em termos de força física,
logo atrás da Sônia. E atrás da Lia tem o Drox, em termos de força física. Mas aí você tem ali essa personagem que ela é muito feminina, ela é muito carinhosa, ela é muito devotada aos amigos, ao namorado, só que ela também tem a sua independência, a sua força de vontade, e a história dela, a trajetória dela mostra isso, que ela é o contraponto da Sônia. A Sônia é reconhecida por ser forte, brutal e quer mostrar que pode ser feminina. A Lia é feminina e quer mostrar que pode ser forte e brutal. Então elas são um espelho uma da outra. Tanto é que uma é a deusa da guerra e a outra é a deusa do amor. Eu pensei em tudo quando estava criando os personagens. E a jornada da Lia sobre aceitação, sobre mostrar o seu valor e ter perseverança é muito lindo. Principalmente pelas coisas que ela vai passar. Ela vai mostrar que ela não tem só força física, ela tem força espiritual, psicológica, ela lida com as coisas muito bem. Bom, seguindo, temos então a Bios. Bom, a Bios é a deusa da natureza. Ela é filha de Deméter, a sua sucessora. Bem, a jornada da Bios só vai ficar clara para o leitor ao longo dos livros e vai ficar consolidada no livro 4. Mas eu já posso adiantar que é sobre entender o valor do seu modo de vida. A Bios, ela valoriza a vida acima de tudo. Ela é uma pacifista por natureza. Só que se ela precisar lutar, ela vai lutar. Ela prefere não derramar sangue. Mas se sangue tiver que ser derramado, ela vai para cima. Ela é a leoa do Olimpo. Ela é a jovem deusa da natureza que vai defender a fauna e a flora. Ela não gosta de violência, mas ela sabe usar esse artifício em prol da paz. E uma das jornadas dela é entender que ser uma guerreira de linha de frente, uma combatente direta, não é uma contradição. Que o fato dela ter esse poder agressivo, esse poder ofensivo na batalha, não anula o fato dela ser uma pacifista, porque ela usa esse poder em prol da paz. Só que por muito tempo ela vai tentar, ela vai não se reduzir, mas ela vai se restringir a tentar ser mais pacífica, mais defensiva. E aos poucos ela vai entender que ser mais ofensiva na defesa dos seus valores, da sua família, do seu lar, não a torna hipócrita ao falar que ela é pacifista. Ela é a mais diplomática dos 12 herdeiros. Ela que busca sempre resolver as coisas no diálogo. Só que se o diálogo não resolve, a mão pesada dela resolve. Dona da magia da natureza, ela comanda todos os elementos e consegue até afetar vários, se não todos os aspectos do universo. Não alteração de realidade, mas ela consegue usar emprestado o poder dos ambientes, pois ela é a senhora da natureza e da colheita. Cada narrativa que vai se destacando, vai revolucionando. Quanto à figura da Séphine, eu não posso falar muito nesse primeiro vídeo, porque seria um spoiler muito grande. Mas a Séphine vai se revelar ao longo da obra. E é muito interessante a história dela. Eu só posso falar uma coisa sobre a Séphine. Ela foi a que mais sofreu dos 12, disparado. E o que ela tem que lidar é muito mais pesado do que todos os outros. Porque é importante, não tem todos são importantes, não tem isso de comparar dor. Dor é dor. Contudo, a Séphine tem um elemento muito particular. Enquanto os outros sofrem pressão psicológica dos pais e da sociedade divina para agir de certa forma, e isso coloca eles em questão de como agir, como ser, a Séphine foi uma pressão mais violenta. Ela sofreu, não foi abuso sexual, foi abuso psicológico. O abuso psicológico que ela sofreu foi tão violento que quando ela volta para o Olimpo, que ela não foi criada no Olimpo, ela foi tirada do Olimpo. Ela só foi reaparecer muitos anos depois. E deixa nela um trauma que, não só no primeiro livro, mas ao longo de toda a saga, ela vai tentando se perdoar, primeiramente. Perdoar pelas coisas que ela fez
e também tentar provar para o Olimpo que ela pertence ao Olimpo, que o lugar dela é ali, porque ela se sente muito culpada das coisas que ela fez no passado, mesmo não tendo sido por vontade própria. Então é uma narrativa muito linda sobre segundas chances. Mostrar que quem errou no passado não necessariamente vai errar de novo, que pode mudar. E que às vezes as pessoas não dão uma chance para ver se a pessoa realmente mudou. Julgam ela por um único mau momento, por uma única má situação. Então, cada um deles tem sua narrativa, tem sua história, tem seu motivo, tem o que vai torná-los tão especiais e únicos. E os outros elementos desse universo também estão ali. Os antagonistas, a Pfeiffer, o Janex, o Axel, inclusive o Axel, assim, eu escrevi ele, mas eu tenho um asco desse personagem, porque ele está envolvido no trauma do Brock. Quando vocês lerem, vocês vão entender. Mas aí você tem a Pfeiffer, que é essa figura extremamente poderosa, ela é a general dos inimigos do Olimpo, mas mostra muitas nuances do seu comportamento, das suas ações, e quando é apresentada a mãe dela, a Pelâpidas, fica muito mais claro por que ela era daquele jeito. E mostra que a Pelâpidas, ela não é inerentemente má, ela só é rancorosa. Ela tem um passado com os ancestrais do Olimpo que ela nunca esqueceu, que ela nunca perdoou e que ela quer descontar nessa geração. Mas é claro, tem muito mais do que só isso. Mas mostrar que não tem nessa história, nessa jornada, essa história de bem e mal. Esses são os mocinhos, esses são os vilões, esse daqui tá errado, é obscuro, pervertido, corrompido, esse daqui é o bem, a luz, perfeitinho, ninguém tem defeito. Não. Ambos os lados têm qualidades, ambos os lados têm defeitos, ambos os lados fazem coisas terríveis. O Sam mesmo vai aprontar umas lá pelo livro 3 e 4 que os leitores vão ficar com raiva dele. Mas faz parte da jornada dele, né, gente? Enfim. Mas os hipelupidianos, os antagonistas, eles têm seus motivos, eles têm seu passado. E é muito interessante explorar isso. Até nas Rainhas das Trevas tem ali muita coisa, muitas nuances de por que elas fazem o que fazem. Então, todos os personagens eles têm passados, eles têm consequências, têm reverberação dos seus atos e como eles se relacionam entre si. Tudo está muito bem emendado, está muito bem costurado. Os Olimpianos têm sua história explorada, principalmente Hera. Os alfas maiores ao longo do tempo vão ganhando mais repercussão. Os mestres dos jovens herdeiros, eles não só treinam e somem, tá, gente? Os mestres, eles recorrentemente aparecem até para mostrar esse contraponto de quantos alunos evoluíram. E é uma delícia de ler, porque são relações humanas, são relações realmente muito naturais. Eu quis escrever essa obra porque essa obra é sobre amadurecimento, é sobre escolhas de vida, o que caminho você quer para sua vida. Tá, você pode ter vindo de um lugar que algumas coisas são esperadas de você. Mas você é obrigado a isso? Ou melhor, tá, eu até quero, mas porque eu quero, não porque o outro está me impondo. Bora supor, você é de uma folha de médicos e eles querem que você faça medicina. Você vai fazer medicina, mas deixar claro, olha, eu tô indo fazer medicina porque eu quero, porque eu sinto que é um chamado, porque eu gosto. Não porque vocês estão me obrigando. Ou, não, eu não vou fazer medicina, eu vou fazer direito. Porque eu vou fazer o que eu quero, não o que vocês querem. Então é uma jornada sobre eles descobrirem isso. Eu quero ser o próximo olimpiano? Ou é só o que me disseram a vida toda que eu vou ser e eu simplesmente aceitei? Ou me disseram a vida toda que eu sou assim, assim, assado. Eu realmente sou assim ou os outros que falam? Principalmente nos casos da Sônia, da Lia e do Drox. E aí você tem os que têm conflitos mais internos para resolver consigo, como Silver e Lillian, e tem os que têm que provar coisas para os outros, porque eles querem mostrar que eles são capazes. Então é uma obra muito interessante porque cada um tem o seu dilema, cada um tem o seu problema, e não é repetitivo, porque cada um vai ter na sua linha, e isso torna tão maravilhoso. Você, leitor, pode eleger qual dos 12 você prefere e focar nele, porque cada um tem sua narrativa e sua história bem desenvolvida. E olha, de todos eu tenho que admitir que o Drox e a Lilian
surpreendem demais ao longo dos livros. Só que no atual estado do livro mais atual, a Silver roubou a coroa assim de ser a personagem com maior evolução. Então, cada livro eles evoluem, eles se tornam versões melhores de si mesmos. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.